Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula sobre temas transversais, né? Lembrando que esse conjunto de aulas que trata sobre os temas transversais, então tem o objetivo de mostrar quais são os temas que podem ser abordados em todas as disciplinas, né? Que devem ser abordados em todas as disciplinas, né? Lembrando que não se deve deixar por conta de apenas algumas disciplinas abordarem esse tema. Tem um ditado muito interessante, né, que eu ouvi de um colega professor, que é mais ou menos assim: um cachorro que tem muitos donos, ou ele morre de fome, né, ou ele morre obeso, né. Então, assim, cada docente precisa ter o cuidado, né, de trabalhar, então, esses temas nas suas disciplinas, e ele é possível, né, transcorrer aí por todas as disciplinas. Então, vamos lá, vamos falar sobre saúde como tema transversal. Pois bem, saúde é um termo que deriva aí do latim, né, significa salute, e saúde significa salvação, conservação da vida, né? Então a escola precisa ter essa capacidade de promover no aluno essa conservação da vida e do bem-estar, né? Lembrando que se a escola consegue manter nesse aluno essa questão do bem-estar, esse aluno vai ser um aluno pleno, né? Sobretudo no seu desempenho no papel de estudante e também lá fora, na sociedade, no desempenho de papel de cidadão. Então, a OMS definiu em 48, né, como saúde o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Pois bem, hoje nós não podemos mais afirmar que a saúde seja apenas, né, um momento de ausência de doenças físicas, né? Mas não. A saúde ela perpassa aí pelo campo físico, mas também pelo campo mental e também pelo campo social. Ora, muitas vezes o aluno ele possui algumas situações que podem, por exemplo, atrapalhar a questão do pleno desenvolvimento intelectual dele, né? E haja vista que isso pode ser uma questão de saúde mental. Um aluno que está num ambiente, por exemplo, onde ele é vítima de bullying, né? Um aluno que está num ambiente onde ele não é aceito, né? Isso tudo pode comprometer a saúde dele numa perspectiva mental, né? E também no âmbito social. Esse aluno precisa ter a capacidade de, no seio escolar, promover a interação saudável dele com os demais colegas, né? Dele com os professores, né? A escola ela precisa promover então esse link, né, de bem-estar do aluno, do discente, entre eles os docentes, ele a família e ele a sociedade. Pois bem, então o vínculo entre educação é promover melhores níveis de bem-estar social entre os discentes. Olha, nós sabemos que muitas práticas educacionais ao longo dos anos estão assim sendo modificadas justamente com o objetivo de fazer valer esses temas transversais que estão presentes nos PCNs. Eu tenho 41 anos e quando eu, por exemplo, estudava, era muito comum, né, na escola que eu estudava acontecer o seguinte: algum aluno cometia algum deslize, né, e ele recebia como punição uma advertência ou uma suspensão de aula por alguns dias, né? Então, quando ele recebia essa advertência ou essa suspensão de aulas por alguns dias, na época em que eu estudava, que eu era criança, eu tinha cerca de 12 anos, isso, então perceba, eu tenho 41 anos, é coisa de quase 30 anos atrás, o coordenador da escola, ele ia em todas as salas lendo a portaria que havia sido expedida, suspendendo o aluno, né, ou advertindo o aluno. A gente pensava assim, mas de certa forma isso é bom, porque era um exemplo, né, para que os demais não promovessem aquilo, né? Bom, a gente pensava assim numa questão coletiva, né? É bom para que outras pessoas não promovam isso. Mas e será que a pessoa que recebeu aquela punição, será que ela vai sentir bem? Como que essa pessoa seria recepcionada depois que ela voltasse para a escola? Será que ela seria vítima de bullying, de chacota, por parte dos colegas e por parte até mesmo dos professores ou demais servidores da escola, né? Então, assim, todas essas questões a gente precisa levar em consideração, porque um ambiente escolar não pode ser um ambiente salubre, né? Ele precisa promover nessa temática transversal da saúde
o bem-estar pleno em todos os aspectos, né? Desde o físico até o social. Pois bem, essa prática que nós vimos hoje, ela não mais existe. As escolas não podem mais fazer isso, né? Sobretudo procurando aí resguardar esse discente, esse aluno. Bom, então, pela OMS, então, as escolas fazem a diferença quando elas praticam o seguinte, né? Então, de acordo com a OMS, é possível que as escolas possam fazer a diferença quando elas façam o seguinte. Então, escola, ela precisa ser um ambiente saudável, né? A escola tem que ser um ambiente saudável. Quando nós falamos que a escola é um ambiente saudável, perceba que ela precisa ser um ambiente saudável em todos os aspectos, né? O aluno, ao chegar na escola, ele precisa encontrar uma escola bem cuidada. E essa escola bem cuidada vai proporcionar para ele um ambiente saudável, né? Os colegas precisam estar, né, de certa forma, bem. É preciso que a escola faça essa ponte com a família, porque um aluno que chega, por exemplo, na escola com problemas que ele traz lá da casa dele, ele pode também, né, de certa forma, não ter um bom desempenho na escola, né? E ele pode, de repente, também não encontrar na escola um ambiente saudável, né? Às vezes ele chega na escola e vai encontrar, por exemplo, alguns conflitos de ordem profissional entre professores, docentes, técnicos, né? E assim, ele tomando contato com isso, imagina o que ele vai pensar do mundo. Pô, lá em casa já tá uma discórdia, na escola também já está uma discórdia, a sociedade está uma discórdia. Então, para esse aluno, né, a vida vai ser um eterno discórdia, então a regra para ele vai ser a discórdia e não, né, a questão da longanimidade, da tranquilidade, né? Então a escola precisa ser, antes de tudo, um ambiente saudável em todos os aspectos, né? Então a estética do entorno físico exerce no aluno um efeito psicológico positivo. Quando a gente fala numa estética de entorno físico positivo, exercendo no aluno um efeito psicológico, perceba, um aluno que chega numa escola e encontra uma janela quebrada, pode despertar ele e falar assim, já tem uma janela quebrada, eu posso quebrar mais uma, mais duas. Tem aqui uma carteira quebrada, também não tem problema se eu quebrar uma carteira, né? Ao contrário de que quando ele chega numa escola, encontra uma escola bem cuidada, uma escola pintada, né? Uma escola com as vidraças todas intactas, uma escola com um banheiro limpinho e organizadinho, né? Ele vai sentir uma necessidade de perpetuar aquilo da forma como ele encontrou, né? A gente percebe que existe uma inércia muito grande nas pessoas, né? Muitas pessoas, por exemplo, descartam lixo na rua porque elas veem outras pessoas descartar e falam assim, o outro descartou, também vou descartar. Eu encontrei esse ambiente sujo, não tem problema eu descartar isso aqui e deixar o ambiente um pouquinho mais sujo. Perceba que isso é algo que é remanescente lá do chão da escola, né? Então, assim, para a OMS, essa estética do entorno físico, ela exerce um efeito psicológico nesse discente, nesse alunado, né? Interação dos aspectos, né, físicos, psíquicos, ambientais e socioculturais. Então, a escola precisa promover essa interação da questão física, psíquica, ambiental e sociocultural. Então, nos aspectos físicos, né, a escola vai ter a condição de mostrar para o aluno quais são as doenças, né? Essas doenças afetam quais partes do corpo dele, né? Quais são os sintomas que ele, por exemplo, pode estar tendo, que é um indício que ele tem uma doença, né? E para além dos aspectos físicos, também as questões psíquicas, né? Nós vimos que hoje é muito comum a gente encontrar alunos que têm quadros depressivos, né? Quadros de anorexia, de bulimia, né? Também as questões ambientais, o desmatamento, a poluição ambiental. Quais são as práticas ambientais, por exemplo, que nós encontramos na sociedade, que são práticas que vão, no frigir dos ovos, culminar para que haja em nós a falta de saúde, né? Nós estamos, por exemplo, nesse momento no Centro-Oeste, nós estamos no mês de agosto, meados de agosto, e na região Centro-Oeste nós temos índices muito grandes de queimada, né? Ou seja, são problemas ambientais que acaba culminando na falta de saúde da sociedade. Então a escola, quando aborda essas questões, ela está trazendo aí esse tema saúde como um tema transversal, como um tema que perpassa todas as disciplinas, sobretudo, né, linkando aí fortemente com a biologia, com a química, né, com a física, mostrando quais aspectos do meio ambiente estão sendo ali degradados pelo ser humano, que vão culminar diretamente com a falta de saúde para nós, humanos, e para outras espécies animais e também vegetais que coexistem junto com a gente nesse planeta, né? E socioculturais, né?
nós temos assim aspectos que às vezes denotam uma falta de amadurecimento de uma sociedade, né? E isso pode promover a falta de saúde, a falta de bem-estar social. Eu acabei falando no início, eu volto a repetir, uma prática muito comum nas escolas, até pouco tempo atrás, e a gente percebe que isso tem tentado ser combatido ultimamente, é a prática do bullying, né? O bullying tem sido uma prática que muitas vezes até transcende o aspecto de aluno-aluno e às vezes está presente até na relação vertical, professor-aluno, né? Servidor-aluno, né? E isso, de certa forma, também pode promover a falta de bem-estar social e, consequentemente, a falta de saúde, né? Quantos alunos podem adquirir aí alguns traumas, algumas depressões por conta desses bullying que eles podem estar recebendo no próprio ambiente escolar, que deveria ser um ambiente que, ao contrário, deveria promover a saúde e não a falta dela, né? Conteúdo saúde em diferentes áreas. Olha, como a gente citou e voltamos a dizer, né? A saúde ela pode ser tratada nas diferentes áreas do conhecimento que a gente tem na escola, né? Além da biologia, nós temos aí a química, a física, a história pode mostrar, por exemplo, as histórias aí das grandes pandemias que já acometeram a nossa sociedade, o planeta, né? A área de linguagens pode mostrar aí, por exemplo, as funções de linguagem, por exemplo, que existe quando o médico está fazendo a prescrição de uma receita médica, né? Quando ele está ali lendo um receituário médico, ou seja, todas as áreas, né, têm a capacidade aí de fazerem com que esse tema esteja presente. Desenvolvimento de estilos saudáveis de vida. Olha, a escola precisa também promover esse desenvolvimento desses estilos saudáveis na alimentação. Nós sabemos que existem muitas legislações atualmente que cobram que as escolas possam servir para os alunos refeições saudáveis, né? Então tem escola que já proíbe a entrada de refrigerante, a entrada de frituras, né? A entrada de lanches com muitos conservantes, né? E elas estão aí promovendo, né, a inserção gradativamente de alimentos mais saudáveis, né? Escolas que estão fazendo o seu lanche aí com produtos que são adquiridos pela agricultura familiar, né? Sobretudo produtos aí orgânicos, produtos mais saudáveis, né? Escolas que têm promovido nos alunos o hábito mais frequente de fazer atividade física, né? Que têm conscientizado esses alunos da importância de ter uma qualidade alimentar para que não adquira a obesidade. A obesidade já entrou lá no CID, né, que é o Convênio Internacional de Doenças, como uma patologia, como uma doença, né? E a gente tem visto ultimamente muitas crianças que são obesas, sobretudo porque não têm hábitos saudáveis na alimentação. Nós sabemos que, infelizmente, isso é algo que começa em casa, que começa no lar, mas se a escola der continuidade nisso, a escola não vai estar fazendo o papel dela, que é o papel de transformar para melhor esse ser humano. Então, assim, é possível que a escola perpasse, né, transcenda esse tema da saúde lá na cantina, lá na prática de educação física, né? E também que isso se estenda aos professores, né? Não somente aos discentes. Nós temos aí muitos colegas professores que infelizmente não têm o hábito de se alimentar bem, não têm o hábito de fazer atividade física de forma regular, né? Então, como que um professor desse vai pedir para o aluno que é necessário se alimentar bem se ele vê o professor comendo lá uma fritura, tomando um refrigerante? Como é que o professor vai dizer para o aluno que é necessário fazer atividade física se nem ele mesmo faz, né? Então, assim, essas reflexões que nós fazemos aqui, elas vão ao encontro de toda a comunidade escolar, não apenas, né, dos discentes, mas também dos docentes e dos técnicos. Promovendo o aluno a participação ativa. Olha, o aluno também precisa ser um agente ativo, né? Quando a escola, por exemplo, começa a tratar de temáticas como nós temos aqui uma epidemia em várias regiões do Brasil, que é a epidemia da dengue, né? Mosquitos que acabam transmitindo a dengue, a chikungunya, a malária e outros, né? E a escola precisa promover nesses alunos uma participação ativa. Então vamos começar dentro da escola fazendo uma varredura. Será que essa escola tem algum criador do mosquito? Será que nós conseguimos manter na escola todas as caixas d'água fechadas? Será que... Porque a escola, gente, é um laboratório, né? Como é que funciona a acomodação do lixo aí na escola, né? Esse lixo ele está indo para onde, né? Então, assim, essa participação ativa que o aluno
pode executar dentro da escola, vai dar para ele condições de praticar isso também em casa e na sociedade a qual ele faz parte. Então, assim, nós não temos nenhuma dúvida, né, que a responsabilidade que a escola tem, ela é muito grande, né? São muitos os aspectos que nós podemos promover, porque esse cidadão, essa criança que hoje é decente, amanhã ele vai estar na sociedade como um profissional, que inclusive vai agora prestar o seu serviço para essa comunidade escolar, seja como advogado, seja como professor, como médico, como engenheiro, enfim, é um cidadão que nós estamos formando, e quanto melhor nós entregarmos esse cidadão para a sociedade em todas as temáticas, né, melhor será de se viver nessa sociedade. Pois bem, então quais são as possibilidades de trabalho? Então, saúde e cidadania, né, os vínculos que nós temos aí nos termos de saúde e cidadania, quais são, né, os direitos e os deveres que essa criança, que esse adolescente, que esse aluno tem. Ele tem direito à alimentação, mas é uma alimentação saudável, né? Ele tem o direito a receber um tratamento médico, ele tem o direito. Então, assim, a escola também precisa mostrar para o discente, né, essas questões que perpassam o aspecto da legislação. Saúde como dimensão essencial do crescimento e desenvolvimento, né? Então mostrar para os alunos que o crescimento e o desenvolvimento perpassam por uma questão de saúde, né? O crescimento quando a gente observa uma alimentação adequada, né? O desenvolvimento quando ele também tem a capacidade intelectiva ali sendo lapidada, aprimorada e crescente, né? Relações com o meio em que vive, saúde pessoal e coletiva, né? Saber aí os hábitos de saúde, de higiene que são pessoais, como a escovação do dente, os hábitos de tomar banho, né? Os hábitos de lavar bem o corpo, né? A saúde coletiva, né? Não compartilhar objetos com alguns colegas, né? Não frequentar algum ambiente coletivo quando ele estiver ali doente, gripado, resfriado, com alguma moléstia que pode ser transmissível. Ou seja, é uma temática que tem aí possibilidade de ser trabalhada em diversas áreas, né, do conhecimento na escola. Os recursos da comunidade, né? Quais são os recursos que estão presentes na comunidade que podem promover nesse aluno um aprimoramento da questão da saúde? Na comunidade que esse aluno vive, será que existe ali um postinho de saúde? Existe ali um hospital? Existe ali uma praça onde eles podem promover práticas esportivas, como caminhadas? Existe ali um educador físico que acompanha, né? Existe ali um agente de saúde? Então, todos esses são elementos, né, que a escola tem condição de trabalhar. E os conteúdos que estão presentes, que fazem parte diretamente, drogas, né? É muito comum a gente encontrar hoje no ambiente escolar uma semeadura aberta aí para a entrada de traficantes, né, que têm adotado esses nossos alunos para serem usuários de drogas ou para venderem drogas. As DSTs, né, a gente percebe aí que hoje, mais do que nunca, é muito prematuro o início da vida sexual dos alunos, né? Então, assim, a escola precisa promover nesses alunos o cuidado com o corpo dele, o cuidado para ele não ter uma gravidez ali indesejada, não planejada, né? E, sobretudo, o cuidado para ele não adquirir nenhuma doença sexualmente transmissível. As epidemias, né, que classicamente, como a gente citou aqui no começo, nós temos classicamente em algumas regiões. Recentemente nós passamos aí por um momento de pandemia, né? Surgiu como um surto, uma epidemia se transformou numa pandemia, que foi a da Covid, né, que atingiu aí todos os países do planeta, né? A obesidade, como a gente bem disse, né, é uma característica que já não é mais só característica, passou a ser uma doença, né, que consta lá no CID, sobretudo por conta dos nossos hábitos alimentares que não são saudáveis, por conta da nossa prática, da nossa falta de prática de atividade física, anorexia, depressão, bulimia, ou seja, uma série de doenças que existem aí que podem ser tratadas. Ok, gente? Então esse foi uma breve fala com vocês aí sobre essa temática saúde. Espero que tenha sido proveitosa, que vocês tenham aprendido um pouquinho. Abraço, até a próxima, valeu!